essa alegria só o Espírito Santo de Deus vai na sua vida. Então isso você pode pegar, prosperarei sim. Você vai prosperar, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar essa alegria para você viver bem, ser feliz, aquilo que está nas suas mãos. Amém? Onde eu for a tua bênção, onde eu colocar as minhas mãos, promessa e sobre minha promessa. Especial, que a gente ora pelas crianças, pelos pais delas, pelos professores que agora vão estar ministrando a palavra especial na linguagem delas. Então você também que nos visita, se você tem filho, se tem bebê, nós temos um departamento infantil que pode estar cuidando do seu filho, pode estar ministrando a palavra de Deus para ele. Então você sinta vontade, se seu filho quiser ficar aqui com você, não tem problema. Mas se ele quiser estar também recebendo a palavra na linguagem dele, você sinta-se à vontade. O Fábio vai estar orando agora para as nossas crianças, seus professores, pela vida delas. Antes de orar, fazer um momento retrospectivo antes do culto da virada. Vocês se lembram bem? No mês de outubro nós tivemos o reconhecimento de uma criança que foi o aluno do mês na Victory Christian Academy, uma escola cristã aqui da cidade, com muitas das nossas crianças.
Alegria verdadeira, alegria que ninguém tira da gente, que só Jesus pode dar. O mundo te dá momentos de contentamento, momentos de regozijo, momentos de descontração, mas a alegria profunda, eterna e verdadeira só Jesus pode dar. Alegria que nem a tristeza tira, nem o problema tira. Alegria que permanece. Essa alegria só Jesus pode dar. Sabe, você pode pegar o seu dinheiro e ter um momento alegre no shopping ou no parque de diversão. Você pode ter um momento de descontração com a sua família. O dinheiro pode te dar isso. Agora, alegria que não depende de shopping, não depende de parque de diversão, que não depende de ser em lugar nenhum. Alegria que está dentro da sua vida, só Jesus pode dar. Amém. E essa que nós chamamos de alegria verdadeira, né? A alegria do Senhor na nossa vida. Vamos então sobre o primeiro segredo, o segredo da qualidade. O segundo segredo foi o tema da nossa mensagem do domingo passado à noite. A ideia de que o Senhor Jesus veio para todas as pessoas, o segredo da abrangência. Cada um de nós está dentro do plano de Deus. Olha aqui para mim. Você está dentro, você faz parte do projeto de Deus. Amém? Você pode estar fora dos planos de muita gente. Uma vez eu estava falando com um congresso de jovens e um rapaz me procurou e pastor, eu queria que orasse, eu estou muito triste. Eu falei, o que aconteceu com você? Aconteceu que eu tinha uma namorada, 3 anos de namoro, e ela terminou o namoro comigo. Eu falei, o que aconteceu? Por que ela terminou? Ela falou que eu estou fora dos planos dela. Eu falei, mas tem uma coisa para te contar. É que você está dentro dos planos de Deus. Você pode estar fora dos planos dela, mas você está dentro dos planos de Deus. E se você está dentro dos planos de Deus, Deus vai prover uma outra pessoa com você. E vai abençoar você. Está entendendo? Mais importante do que eu estar dentro dos planos de qualquer pessoa, é eu estar dentro dos planos de Deus. E Jesus nasceu, a boa nova era para todo o povo. Amém, irmãos? Todas as pessoas. Então hoje eu quero ler com você o texto bíblico e falar sobre o terceiro segredo na Bíblia. Vamos ler juntos? Leia comigo ali. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa foi a palavra do anjo dos pastores. Olha, eu tenho uma notícia para vocês. Uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E agora eu quero grifar uma frase nesse texto, uma porção dessa escritura, que a parte do anjo diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi. É que hoje vos nasceu. Antes, hoje vos nasceu na cidade de Davi. Esta expressão do anjo para os pastores nos introduz ao terceiro segredo do Natal, que é o segredo da historicidade. O Natal foi um fato e é um fato histórico. Jesus nasceu. Hoje tem dia e tem lugar. Hoje na cidade de Davi. Notícia real é assim: aconteceu hoje e em tal lugar. Assim, o jornalista fala assim: olha, a pessoa notícia, atenção, vai começar a noticiar. Aí entra o jornalista e fala assim: olha, não sei quando nem aonde, mas deve ter acontecido o seguinte fato. Que notícia é essa? Tem que saber quando e aonde, né? Então o homem fala assim: olha, vai nascer algum dia, algum lugar, algum Salvador. Para parar, seu homem. Vamos parar com esse negócio aí. Vamos ser um jornalista mais profissional. Anjo tem que trabalhar melhor, né? O anjo fala assim: olha, nasceu quando? Hoje. Onde? Na cidade de Davi. É história. Tem data e tem local. Então, essa frase diz 3 coisas que eu queria que você guardasse no seu coração. Esse segredo da historicidade. Natal não é um conto de fadas, entendeu? Tentaram inventar um tal de Papai Noel e transformar o Natal em conto de fadas. Natal não é Papai Noel. Você sabe disso, né? Já cresceu um pouquinho, né? Você já coloca a sua meia na janela.
Né? Mas tem gente que já está com 70 anos de idade colocando a meia na janela, né? Aí no outro dia está lá meio molhada e vazia. Né? Não vai passar nenhum Papai Noel, né? Inventaram esse negócio de Papai Noel, com barba branca e tal, para tentar tornar ficção uma verdade histórica. Papai Noel é ficção. Natal é história. Está entendendo? Papai Noel que traz presente num saco só para o mundo inteiro. Numa carruagem, sabe? Carregada por umas rendas, coitada delas, que andam o mundo inteiro na hora certinha. Isso aí é ficção. Agora, que Jesus nasceu em Belém, isso é história. Está entendendo? Isso é verdade, essa história. Então, essa afirmação do anjo é muito importante, porque ela nos ensina 3 coisas. Acompanhe comigo, pessoal. Jesus nasceu. Isso é história. Vamos falar junto? Jesus nasceu. Isso é história. É fato comprovado. Ok? Jesus não é um personagem criado por nenhum escritor, por nenhum ficcionista. Jesus nasceu. Há comprovações históricas. O documento, a ata lavrada do julgamento de Jesus está no Museu de Jerusalém. Ele foi julgado e condenado. E o documento do julgamento dele está preservado. É história. Não é conversa. Não é ficção. Ele nasceu. Então olha aqui. O que essa frase diz? Olha só. Jesus nasceu. A história está acontecendo. O nascimento de Jesus é fato. A vida de Jesus, os milagres que ele fez, fatos. Ele curou o cego. Ele curou aquele homem que nasceu cego e curou o outro, nasceu cego. Ele curou o humano, ele fez milagres, ele fez maravilhas. A Bíblia diz que Jesus abençoou pessoas dentro de casa, na rua, dentro do templo, na sinagoga, dentro do barco, no mar, na praia, no campo e no jardim. Ele encontrava a pessoa e a pessoa tinha necessidade, ele abençoava a pessoa. Ele expulsou demônios, ele libertou vidas, ele resgatou dignidade. Ele disse para uma mulher que foi apanhada em adultério: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? E ela falou: não, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você tem a sua dignidade restaurada. Ele abençoou vidas, ele abençoou crianças, ele abençoou idosos. A Bíblia diz que ele falou assim: deixem que as crianças venham a mim e não atrapalhem as crianças, e aprendam com elas. Porque se vocês não se tornarem como essas crianças, jamais vão entrar no reino do meu Pai que está nos céus. Mas também a Bíblia diz que ele encontrou-se com um homem de madrugada, um ancião chamado Nicodemos. E esse ancião foi encontrar com Jesus de madrugada para ninguém ver, e Jesus falou assim: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Mas, Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Entrar na barriga da minha mãe, nascer? Não é nada disso. Tem que nascer da água do Espírito, tem que nascer para Deus, Nicodemos. Ele abençoa crianças e abençoa adultos. E teve um jovem que veio falar com ele e falou assim: olha, foi o seguinte, vai lá e vê tudo que você tem, dá fotos, e deve seguir. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou triste, porque ele tinha muitos bens, ele não queria largar aquele dinheiro todo. Jesus falou assim: olha, eu quero que você coloque a minha pessoa em primeiro lugar, assim você vai se decidir, sabe? Assim, quando eu for o primeiro lugar, quando eu estiver no trono do seu coração. Ele abençoou crianças, ele abençoou jovens, ele abençoou adultos, ele abençoou anciãos, ele abençoou famílias. Ele entrou na casa de uma família, ali tinha 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, naquela casa, ele abençoou demais aquela casa. E diz a Bíblia que mesmo quando Lázaro estava morto, Jesus foi lá e fez um milagre extraordinário. E Lázaro saiu de dentre os mortos, ele ressuscitou. Ele venceu a morte por causa do poder de Jesus. Que coisa maravilhosa! Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre os espíritos imundos, Jesus tinha poder sobre todo tipo de obra maligna, e Jesus tem poder sobre a própria morte. Por isso que o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte,
Nascimento de Jesus, história. A vida de Jesus, história. A morte de Jesus, história. Foi julgado injustamente, aceitaram testemunhas subornadas que foram pagas para mentirem e com base no testemunho mentiroso forjaram um julgamento hipócrita, covarde, maligno e condenaram Jesus, e ele foi crucificado. Ele morreu na cruz. Isso não é ficção, é história. Morreu na cruz. E havia então encheram de guardas no sepulcro de Jesus, e os romanos colocaram guardas ali para tomarem conta do sepulcro de Jesus, mas não adiantou nada, porque quando a mulher chegou lá no domingo de manhã, a pedra tinha sido removida e Jesus não estava lá. E veio um anjo do céu e disse: você está procurando entre os mortos aquele que está vivo. A ressurreição de Jesus é história. 40 dias depois da sua ressurreição, ele apareceu com os discípulos, apareceu no caminho de Emaús, apareceu com os apóstolos. Ele veio para aparecer para Pedro no mar de Tiberíades. Pedro, você me ama, e se você me ama, cuida das minhas ovelhas. A ressurreição de Jesus é história. Jesus nasceu hoje na cidade de Belém. Isso é história. A vida, o nascimento é história, a vida de Jesus é história, os milagres de Jesus são história, a morte de Jesus é história, a ressurreição de Jesus é história, a vida de Jesus em nós é história. Ele vive em nós, Ele está aqui. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhoras e senhores, Jesus está aqui hoje. Isso é história. Você não pode vê-lo, você não pode tocá-lo, mas pela fé você pode crer na presença abençoadora de Jesus. E se você acreditar que Jesus está aqui, Ele vai fazer diferença na sua vida nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira reflexão é essa. O segredo da historicidade: Jesus não é ficção, é história, é pessoa, está vivo. O nosso rei está vivo. Ninguém pode falar dos restos mortais de Jesus. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, o túmulo foi encontrado vazio, ele apareceu e disse: sou eu, Tomé, coloque a mão aqui no lugar dos cravos, sou eu. Que bom que você viu e creu. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, aqueles que pela fé aceitaram a minha ressurreição. Agora tem uma segunda reflexão. O segredo da história, da historicidade, diz que Jesus veio para impactar a história. E olha, irmãos, é fantástico isso. É maravilhoso você ver o impacto que Jesus causou na história. Ele interrompeu um ciclo histórico que vinha se sucedendo, que vinha acontecendo e vinha marcando a história. Os assírios assumiram o poder. O Império Assírio foi poderosíssimo. Ele foi conquistando o mundo inteiro. Mas o Império Assírio ruiu, se tornou em ruínas e levantou-se o Império Babilônico. E a Babilônia se tornou a manda-chuva, e a manda-chuva do pedaço, e começou a conquistar o mundo e levar cativos para a Babilônia, e inclusive os povos lá do Oriente Médio. Mas o Império Babilônico ruiu também e levantou o Império Grego. O Império Grego se levantou e um homem chamado Alexandre o Grande começou a conquistar terras e com suas batalhas e com seus exércitos a colocar o seu pé e a alargar as fronteiras de toda a influência grega e helênica no mundo inteiro. Mas o Império Grego ruiu também e levantou-se o Império Romano e veio a era dos Césares. Eles começaram a dominar todas as coisas e todo mundo começava a pensar: depois do Império Assírio, depois do Império Babilônico, e depois do Império Grego, e depois do Império Romano, qual será o próximo império? Jesus
sabe, ele divide a história antes de Cristo e depois de Cristo. E você pode ser adepto a qualquer religião, pode ser até um ateu, e você vai estudar na universidade e você vai encontrar duas siglas, duas letrinhas, 4 letrinhas, 2 de cada sigla, A, C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E todas as pessoas sobre a face da terra que se assentarem num banco de uma universidade vão ter que saber o que significa antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não tem antes de Maomé e depois de Maomé. Não tem antes de Confúcio e depois de Confúcio. Não tem antes de José Smith e depois de José Smith. Não tem antes de Ellen Keller e depois de Ellen Keller. Não tem. Só tem antes de Jesus e depois de Jesus. Porque ele nasceu para impactar a história. Ele nasceu para marcar a história. Ele é o rei de toda a glória. Quem é esse? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus repreendeu num dia de chuva, num barco no meio da tempestade, no mar da Galileia. Ele repreendeu os ventos e os mares. E as pessoas perguntavam: quem é este? Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Senhor dos velhos. Meus irmãos, a Bíblia diz que o homem estava possesso de demônios. Possesso de demônios. E Jesus estava acabando de descer do monte da transfiguração. E lá estavam os apóstolos lutando com os demônios. E Jesus repreende aquela caça de demônio. E Jesus opera maravilhas. Porque o império de Satanás só existe onde Jesus não se assentou no trono ainda. Porque quando Jesus entra, o diabo sai. Quando Jesus entra, ele bate a retirada. Porque nenhum império se levanta depois que o anjo disse para os pastores: nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Estou vendo vocês? Primeira reflexão: Jesus é história, não é ficção. Não foi criado por nenhum cineasta, por nenhum escritor, por nenhum dramaturgo. Não foi criado por nenhum ficcionista. Ele é uma pessoa, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Emmanuel, Deus conosco, a história. E Jesus nasceu para marcar a história, para impactar a história. Agora a terceira reflexão: Jesus nasceu para transformar a sua história, para mexer com a sua história, para se meter na sua história, para intervir na sua história, porque Jesus conhece a sua história. Talvez ninguém mais a conheça, talvez o seu marido não a conheça como você a conhece, talvez os seus pais não a conheçam, talvez os seus filhos não a conheçam, talvez os seus filhos não a conheçam, mas Jesus conhece a sua história e ele nasceu para mudar a sua história. E sabe o que eu aprendi ao longo de 26 anos de pastorado? Eu tenho aprendido que muitas pessoas têm histórias muito duras na vida. Eu tenho aprendido que há pessoas que viveram capítulos tremendamente difíceis na vida. Nesses anos, irmãos, de ministério, eu encontrei pessoas que foram violentadas, pessoas que foram martirizadas, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram expostas a situações as mais difíceis da vida. Encontrei crianças que foram alvos de molestações para adultos. Encontrei homens e mulheres que traziam marcas de experiências difíceis na vida, de suicídios, de violência doméstica, histórias que marcam a vida das pessoas, das mais cruéis, das mais angustiantes. Jesus conhece a sua história e ele nasceu em Belém para intervir na sua história e mudar a sua história. E Jesus é o único que pode mudar a sua história. Sabe, ele conhece tudo sobre você. Aquele capítulo que você não contou para ninguém, aquele episódio que você não teve coragem de falar com ninguém até hoje, você guarda trancado a sete chaves no coração. Jesus conhece tudo. Ele vai dizer para você assim: eu vim curar você, eu vim restaurar você, eu vim libertar você, eu vim abrir para você uma vereda nova, e você vai andar nela, e você vai ter paz, e você vai ter alegria, porque eu nasci para te dar paz e alegria. Ele quer fazer parte da sua história. Há um versículo na Bíblia que eu gosto muito, porque é uma imagem muito bonita. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Deus está dizendo assim: olha, eu bato a porta do seu coração. Eu conheço a sua história completamente. Você não precisa fantasiar para mim. Não precisa querer esconder nada de mim. Também não precisa se envergonhar de mim. Não precisa ter constrangimento comigo. Eu conheço toda a sua história e sei explicar para você cada capítulo. Aquilo que nenhum terapeuta consegue, Jesus consegue. Aquilo que nenhum, médico consegue, nenhum psicanalista consegue. Por mais respeito que eu tenho a essas profissões maravilhosas e abençoadas, são todas limitadas. Jesus vai além disso. Ele vai além. Ele pode explicar para você cada capítulo da sua história. E ele pode dizer para você: o meu amor cobre e recobre e cobre de novo e suplanta e supera cada capítulo da sua história e enche de amor a sua vida e o seu caminho. Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua vereda, mudar o seu destino. Pregar numa igreja, era um congresso de ali, meu pai. Ah, pastor, há 8 anos atrás, meu irmão mais velho morreu, e depois que meu irmão mais velho morreu, meu pai entristeceu e nunca mais deu nenhum sorriso. A história, meu irmão morreu há 8 anos atrás, e desde o dia que meu irmão morreu, meu pai não deu mais nenhum sorriso. Sabe o que o diabo faz? O diabo pega as experiências difíceis da vida, ele pega os sofrimentos da vida, as depressões da vida, e ele faz tudo para eternizar os efeitos das experiências negativas na sua vida. Jesus entra e liberta você desse cativeiro. Ele diz: olha, eu vou te dar um sorriso novo, uma canção nova, um motivo novo para você viver. Você vai viver para o louvor da minha glória. E abençoa você. Eu falei, depois do culto, chama o seu pai, eu quero orar com ele. E sabe, era um culto muito grande no congresso. Sabe, pastor, depois do congresso, as pessoas não vinham aqui para frente, não queriam falar com o senhor, não queriam que o senhor assim me ligue, mas antes de tudo, eu quero orar com o seu pai. E quando acabou, estava acabando o culto, eu percebi que o pai dele estava saindo e disse: porra, nada, para o seu pai ficar lá. E estou segredo daquele homem. Eu falei: qual o motivo que há 8 anos o senhor não dá um sorriso? Ele falou assim: porque há 8 anos eu sepultei o motivo da minha alegria. Eu disse para ele assim: olha, esse rapaz aqui, ele é o seu filho. Ele estava tocando guitarra na banda, ele estava adorando a Deus. Pegue todo o amor que você tinha por esse filho que faleceu, pegue todo o carinho que você tinha por ele, toda a consideração que você tinha sobre ele, e toda a esperança que você depositou nele, e coloque agora sobre esse outro filho. E redobre o carinho, e redobre o amor, e redobre a atenção, e redobre o cuidado, e Deus vai encher o seu coração de alegria. Eu falei para aquele rapaz assim: dê um abraço do seu pai e dê um beijo de filho nele. Ele falou assim: pai, posso, pai? E o pai olhou para ele assim, com aqueles olhos como que pedindo um beijo, um abraço. E o filho deu um beijo no pai, e deu um abraço para o pai. E o pai retribuiu um beijo e um abraço. E o filho falou assim: pastor, o senhor não viu, mas eu vi. O meu pai sorriu. Sabe por que ele não sorriu? Porque Jesus estava ali. E Jesus estava na vida daquele filho, no coração daquele homem. E naquela hora que o filho o abraçou, foi o Espírito Santo de Deus abraçando aquele homem. E deu te abraço para soltar esse sorriso que está preso dentro do seu coração. Eu não sei há quanto tempo o diabo tem trancado o sorriso dentro do seu coração. Eu não sei há quanto tempo o diabo tem trancado um grito de alegria, de aleluia dentro da sua alma. Eu não sei há quanto tempo e por que experiência dolorosa e difícil o diabo tem amarrado e torturado você e levado você a fazer coisas que você não gosta de fazer e você sabe que são ruins para você mesmo, que estão destruindo a sua vida. Eu não sei por quanto tempo esse império tem se levantado sobre a sua vida, mas eu quero dizer que o anjo falou para os pastores naquele dia: nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador que é Cristo o Senhor, e ele pode mudar a sua história. Jesus nasceu
Isso não é ficção. Aleluia. Aquela criança foi colocada numa manjedoura, numa bandeja de dar comida para animais, porque não havia lugar para ele na estalagem. Mas era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi aquele bebê que interrompeu um ciclo de impérios que se levantavam sobre a face da terra. Foi aquele bebê que colocou um basta em tudo isso e acabou com o império dos Césares e de todos os que se auguravam no trono. E Deus acabou com um bebê e não com uma bomba. Ele lembrou com aquela criança também. Que é a história que cresceu, que pregou o Evangelho, o Reino de Deus, que fez milagres, que abençoou vidas, que morreu na cruz, não é esse lugar, que ressuscitou, que está vivo, que marcou a história e que pode mudar a sua história. Pastor, o senhor não conhece a minha vida? O senhor não conhece a minha história? De fato, eu não a conheço. Mas eu sei que Jesus pode mudar a sua história. Porque Ele mudou a minha história. Porque Ele mudou a história de muita gente que está aqui. Gente que era viciada e foi liberta disso. Que gente que era torturada por uma memória do passado, que foi liberta pelo poder do Espírito Santo. E gente que tinha um sorriso trancado na alma, mas que foi liberta com um abraço de Deus. Nessa noite, a palavra de Deus está dizendo: há um segredo no Natal. O segredo da historicidade. Jesus nasceu de verdade, marcou a história da humanidade para transformar a história da sua vida. E sabe o que ele disse? Ele falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muita vida. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que crê em mim, Jesus falou isso com muita clareza: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Onde você está, olha, feche sua cabeça e feche seus olhos. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Muito queria que você não se mexesse, não conversasse, que você não inventasse. E que o povo de Deus orasse, e o Espírito Santo de Deus estivesse intercedendo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não estou nem um pouco preocupado com a religião, com a igreja, com a denominação. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a sua história. Pastor, eu preciso que Jesus intervenha e mude a história da minha vida. Pastor, eu quero pedir para Jesus intervir e mudar a história da minha vida. Pastor, eu entendi que Jesus não é invenção de homens. Eu entendi que Jesus não é ficção, que Ele é história, que Ele é verdade. É o Rei vivo, verdadeiro. Eu entendi, pastor, que Jesus nasceu para impactar a história, para marcar a história e para dar um curso para a história. Mas eu entendi também, pastor, que Jesus tem poder para intervir e mudar a minha história. E eu sei, pastor, qual é a minha história. E eu quero pedir para Jesus mudar a minha história. Querido, eu não sei qual é a sua história, mas você sabe e Deus sabe. E se você crer em Jesus, se você confiar em Jesus Cristo, e se você entender que Jesus morreu na cruz para perdoar você e libertar você, e curar você e transformar você, se você entender que Ele nasceu na cidade de Davi para transformar a sua vida, hoje pode ser o primeiro dia de uma nova vida. Ah, pastor, eu quero essa nova
novidade de vida. Pastor, eu entendi a palavra. Eu preciso que Jesus intervenha na minha vida. Levante sua mão, onde você está? Eu quero orar por você. Pode fazer isso. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar sua mão. E abaixa esse vídeo. Deus abençoe. Pode levantar. Levante sua mão. Pastor, eu preciso que intervenha na minha vida. Levante e abaixa esse vídeo. Quero orar por você. Pode levantar. Corajosamente, Deus abençoe. Pode levantar sua mão. Sabe? Não fique pensando em religião, não fique pensando em tradição religiosa, não fique pensando em nada. Pense na sua história, que pode ser transformada em todas as suas dimensões, sua história de família, de casamento, de profissão, de vida emocional, das memórias do passado. Ele pode transformar a sua vida e sua história. Você precisa disso. Reconhece que precisa disso. Levante sua mão e abaixa o filho. Eu vou orar com você. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastoral, um sorriso trancado na minha garganta. Pastoral, um grito de alegria trancado na minha alma. O diabo se levantando em pé dentro de mim. Chegou o dia da libertação em Cristo. Confie em Jesus, não chama. É baixa esse dia. Para levantar. Deus abençoe. Graças a Deus. Mas alguém, Deus abençoe. Deus abençoe. Isso mesmo. Pastor, se existe mudança na minha história, eu quero essa mudança. Eu não chamo lá. Em nome de Jesus. Oh, Deus abençoe, filho. Graças a Deus. Deus abençoe, filho. Graças a Deus. Jesus sabe seu nome, seu sobrenome, sua história. Cada ato da sua vida. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Ele só está liberando você abrir a porta do seu coração. E se você abrir hoje a porta, ele entra na sua vida e muda a sua história. Porque existe um segredo no Natal, um segredo da historicidade. Jesus muda a sua história de vida. Pastor, eu preciso disso. Se você não levantou sua mão, ainda faça isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não por causa de um sermão, não por causa de uma música de um culto, mas por causa da sua fé na pessoa de Jesus Cristo, que muda a história. Pastor, eu preciso que ele mude a minha história. Levante sua mão, enquanto a igreja está orando, levante sua mão, bate esse dedo. Eu vou perguntar nessa noite pela última vez. Em nome de Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se há alguém aqui entre nós que não levantou sua mão, mas precisa ter a vida transformada por Jesus, pastor, eu não levantei a minha mão, mas eu preciso de Jesus transformar a minha história de vida. Se alguém levanta sua mão, pastor, me impor essa oração. Eu também quero ter a minha vida transformada por Jesus. Há mais alguém? Mais alguém? Então vamos falar com Deus agora. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Mas eu queria pedir que as pessoas que levantaram as suas mãos, olhassem para mim. Quero falar para elas agora, para nós. Cada pessoa que levantou a sua mão, olha para mim. Os demais, por favor, permaneçam em oração. Mas quem levantou o braço, olha para mim agora. Quero dar uma palavra de Deus para você. Pastor, olha, eu não levantei a minha mão, mas aqui no meu coração, sem levantar a minha mão, eu sei que eu preciso que Jesus mude a minha história. Olha para mim agora. Mesmo que você não tenha levantado a mão, mas se você precisa de mudança na sua vida, olha para mim. Nós vamos agora orar pela sua vida, você está olhando para mim. Eu vou fazer uma oração aqui agora. Eu vou pedir a Deus que intervenha na sua história. Eu vou pedir para Deus inaugurar um capítulo abençoado e novo na sua vida. Eu vou pedir para Deus escrever o seu nome no livro da vida e para mudar a sua história. Por isso, você que está olhando para mim agora, tanto você que levantou a sua